e depois eu falei, eu vou para o ensino. Mas eu falo, quando eu vejo que um aluno aprende, eu brinco com eles, que eu fico feliz, eu quero ver todo mundo na capa de uma revista como gente famosa. É o meu propósito, é que eles sejam. Então, Sim. mas que bom. É o que te faz feliz, né? Exatamente. Achei esse lugar. Então, vamos ver quem mais já entrou aí. A Márcia não me deu bom dia, porque ela não vai com a minha cara, não sei se vocês sabem, né? A Tereza e Valdemar, bom dia também. Bom dia, Marineide. É que eu estou na cozinha tomando café. Não tem problema, agora é democrática a escola dominical. Cabelo novo. Hã? Cabelo novo. Olá, bom dia. Cabelo pandêmico. É. O meu daqui a pouco ele vai cabelo cair. É novo também. Ah, é. O seu tá bem diferente. O meu cabelo está crescendo tanto, eu não vou em lugar nenhum, eu não faço unha, eu não faço nada, desde que começou a pandemia, né? Então eu falo assim, eu não quero eu ser a culpada de ter ido lá no salão e depois... Não, mas é que a moça vem cortar em casa. Uhum. Então acabou que a gente adotou o sistema, né? Vamos lá, né? Eu falei para o Carlos outro dia, eu nunca tive um cabelo tão grande que nem eu tô agora. Tá imenso, nunca tive. Então, ela vem e corta por demanda, né? Sai roçando tudo. Todo mundo já. Vamos aguardar mais uns segundinhos antes da gente começar. Pode tomar seu café. Apareça de vez em quando. É que a gente assistiu o culto, então a gente toma café entre a escola dominical e o culto. Segundo o pastor, participou, tá? Hã? Segundo o seu pastor, participou. Participei do culto. Para poder participar, não dava para ficar comendo. Tá bom. Oi. Oi, Rosinha. Como vai, minha flor? Tudo bem? Eu tô, e você? Eu tô bem. Tá me vendo? Tô te vendo. Hoje eu tô te vendo inteira. Tem dia que eu vejo sua testinha. Minha boca tá um pouquinho inchada. O que aconteceu? Fez botox? Que alergia. Não beijei ninguém. Ah, que pena. Matheus, bom dia, bem-vindo. Entrou na sala errada ou resolveu? O Matheus entrou aqui agora. Estou perguntando se ele entrou na sala errada. Como foi de aniversário? Isolamento social chama, mas meu sogro e minha sogra vieram aqui e meu irmão veio aqui rapidinho também. Rapidinho não, meu irmão ficou bastante. Entrou na sala errada? Então tá bom. Beijo, boa aula para vocês. Boa aula para você, viu? Obrigada, Deus abençoe. Amém. Eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês para a gente adiantar. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, vocês estão vendo daí minha apresentação, minha tela? Está visível. Ótimo. Então, acho que a gente vai começar a nossa aula, porque depois... peraí, eu preciso fazer uma coisa. Eu estou sem celular. Eu tenho medo de eu perder a noção do tempo. Mas tá bom, vamos lá. Então, vamos dar início na nossa aula dessa manhã. Hoje, separado, a partir de semana que vem, nós teremos uma sequência aí de aulas conjuntas.
E eu tenho, em alguns momentos, quando eu tenho assumido as aulas, eu tenho compartilhado com vocês de onde são as fontes, para não achar que é tudo da minha cabeça, é isso? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre palavras com propósito, e o Palavras com Propósito, grande parte do conteúdo do que a gente vai conversar aqui hoje, eu tirei desse livro chamado Humildade, Verdadeira Grandeza, de C.J. Mahaney, é um livro de acho que 2008, se eu não me engano, da editora Fiel, que é uma editora que eu sempre participo dos congressos, gosto muito, tem uma doutrina bem fiel àquilo que a gente segue aqui, como teologia reformada. Então, eu peguei o capítulo 9 desse livro, e a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre palavras com propósito. E aí, antes da gente começar, então, queria pedir se o Valdemar pode orar para a gente começar a nossa aula. Sem dúvida. Vamos orar, então. Obrigada. Senhor Deus, graças te damos porque mais uma vez podemos estar, ó Deus, na tua presença para podermos aprender, ó Deus, para podermos, ó Deus, também louvar e bendizer o teu santo nome através dos ensinamentos que tu nos dás, ó Pai. Que possamos, ó Deus, sairmos edificados dessa aula, Pai. Preparas a tua serva, ó Deus, faça com que ela possa estar proferindo, ó Deus, aquilo que tu queres falar aos nossos corações. E que nós, ó Deus, durante a semana, ó Deus, possamos sempre agir conforme o teu querer e a tua vontade. Ser com todos nós, com perdão dos nossos pecados. Tudo que te pedimos, te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu pus aí uma árvore de palavras, porque o nosso assunto é palavras. Pus aí uma força da palavra que às vezes a gente vai dizendo sem ter noção de quanto aquilo que a gente diz pode ter de força quando sai de dentro de nós, né? E eu preparando essa aula, eu estava lembrando a minha mãe, quando a gente era criança, quando a gente fazia alguma coisa que era uma resposta atravessada para ela, malcriação, alguma coisa, ela sempre falava assim, para matar uma pessoa, não precisa só dar uma paulada na cabeça dela. Ela sempre falava isso. E o que ela estava dizendo para a gente com aquilo sempre era de que aquilo que a gente estava dizendo estava ferindo a ela. E então existe esse lugar aí da gente pensar hoje, e aí nada mais interessante do que pensar, a gente conversar essa questão do falar, que todas as nossas opiniões, quando a gente fala de ética, todos os nossos valores, além da vida, a gente também apregoa eles a partir daquilo que a gente fala com o outro. Então, o nosso texto base é Efésios 4, 25, versículo 25, 28, e Efésios 5, 4, mas a gente vai ler enquanto a gente vai caminhando aí com o texto, tá? Eu acho muito interessante quando a gente fala sobre a palavra, porque a gente fala a Bíblia, a palavra de Deus. Quando a gente fala o Logos, a palavra Logos, então Logos é essa palavra. E Hebreus 1, o versículo 1 e o início do versículo 2, fala que Deus fala e fala muito e de muitas maneiras, e em tempos diferentes. Então, o versículo fala, vendo Deus, outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então, o envio de Jesus, e aí a gente fala que ele é o verbo que se encarnou. O que é o verbo? É essa ação, essa manifestação, essa forma de Deus de nos falar. Então, Deus já falou de muitas maneiras, a Bíblia fala que Deus fala por meio da criação, Deus fala por meio dos profetas, Deus fala por milagres e sinais, Deus fala por um mensageiro que ele envia no Velho Testamento em vários lugares, mas a manifestação maior da mensagem de Deus, da palavra, o verbo encarnado,
é Jesus. Então, Deus usa a palavra de forma assertiva, com um propósito gigante, que é esse propósito de salvação para todos nós. Então, é uma palavra assertiva, é uma palavra utilizada com um propósito grandioso, que é nos resgatar para si, trazer-nos para próximo dele de novo. E aí eu queria perguntar para vocês, caros alunos, vocês são pessoas de poucas ou de muitas palavras? Quem entrou aí que eu não vi, porque eu só estou vendo minha apresentação. Quem é de poucas palavras aí? Pode falar só, sim, eu sou de... Normalmente sou de poucas palavras. É mesmo, Wagner? Tem alguém de muitas palavras aí? Eu. Eu também sou de muitas palavras. É difícil eu não me manifestar quando aparece a oportunidade. Então, acho que isso quer dizer que somos de muitas palavras, né? Sim. Agora, quem fala mais, o homem ou a mulher? Geralmente a mulher. Olha lá, o Vinícius já se questionou aqui, olha lá. Fala aí, Vinícius. Eu acho que depende. Aqui em casa sou eu, mas... Você fala mais que a Márcia? Não, ele não fala. Ah, bom. Eu vou falar que dia foi que eu não percebi, né? Quando eu casei, o Carlos Eduardo vivia falando que eu gastava todas as palavras do meu dia. Hoje eu acho que eu não gasto mais todas elas. Dizem que esse autor desse livro aqui, o Mahaney, ele fala que ele falou em 25 mil palavras no livro, mas eu procurei em outras fontes e aí outros autores falam em 20. Eu achei o dele de 25 muito, e vários autores falam em 20, aí por isso que eu mudei, mas se você for lá no livro, ele fala 25 mil palavras por dia. E aí tem aquilo, quem fala mais homem ou mulher? Às vezes lá na igreja, quando vai embora, eu brinco com a Irani, do Marçal. Eu falo assim, ainda fala que é mulher que fala. Olha lá, eles não param de falar, a gente fica esperando eles conversarem e depois eles põem tudo na nossa conta de que a gente fala muito. Generaliza que é mulher, mas eu falo bastante, mas hoje eu já não falo mais tanto quanto eu falava. Eu acho que hoje, eu não sei se a gente vai se tornando mais responsável pelas palavras que a gente fala, à medida que vai amadurecendo, mas às vezes eu até falo, parece que tem hora que parece que eu não tenho muito mais o que dizer sobre algumas situações. Eu falo que às vezes são discussões que não vão levar a nada e eu desisto delas. Então... Mas eu e Dagmar, nós temos isso em comum, então, eu falo bastante. Eu sou capaz de conversar 6 horas com uma pessoa ininterruptamente, tranquilamente. E aí a profissão também, né? E só você falando, né? Não, hoje eu já tento, sabe, Wagner? Porque eu acho também, assim, eu acho que eu, por muito tempo, também tem isso, que eu acho que a maturidade também vem nisso, de que só eu falava mesmo, só eu. Aí eu tinha uma amiga que falava muito, e uma vez eu fui à casa dela, e eu fiquei lá, acho que 3 dias. Eu não falava nada, ela não me deixava. Aí, nessa época, eu comecei a perceber o que eu fazia com as outras pessoas. Eu fazia igual. Eu calava as outras pessoas. Então, a gente também... Então, a nossa reflexão aqui hoje é para a gente tentar pensar um pouquinho nessas palavras com propósito, que é essa ideia da lição. Ok? Quando quiserem, eu vou pedir, tem um microfone aberto, eu vou pedir para fechar, mas fique à vontade. A hora que quiser me interromper, é só a hora que eu escuto o apitinho, porque aí eu sei que está querendo falar, tá? Pode ficar à vontade. Eu sempre trago alguma coisa, antes da gente fazer o estudo, eu sempre trago filosofia. Hoje eu trouxe uma pequena contribuição da psicanálise e a importância da fala, da linguagem na psicanálise, né? Então, por exemplo, você faz uma terapia, a terapia é a palavra como no processo de cura. A psicanálise na base do Lacan, a psicanálise do Lacan, Jacques Lacan, ou lacaniana, ela defende que o sujeito é constituído pela linguagem.
Então, assim, e o inconsciente dele, ele se estrutura na forma dessa linguagem. Então, como que eu me constituo a partir do olhar e do que o outro diz e espera e contribui para nessa relação. Então, ele fala que o inconsciente se estrutura como linguagem e que toda a nossa constituição como sujeito, ela vem dessa relação com o outro. Então, por exemplo, uma reflexão, por exemplo, a importância de um discurso do pai, de um desejo, expressar um desejo acerca de uma criança, a forma como essa pessoa projeta e fala isso tem um impacto nesse outro, né? Então ele fala que o inconsciente se estrutura como a linguagem. Então, e ele fala que toda a terapia, essa fala curadora vem deste lugar, de chegar a esse seu lugar a partir da palavra. Então, o acesso, você se forma a partir da linguagem, e a linguagem e o discurso do outro também, e você acessa os seus incompreendidos que ficaram no inconsciente a partir da linguagem também. Então, a palavra. E aí eu queria ver, quem conhece essa historinha? As Três Peneiras. Quem já ouviu essa historinha? Ninguém? Já ouvi. Você lembra? Lembro, acho que para que você conte uma história, você tem que passar na peneira da verdade, da bondade e da necessidade. Uhum. Aí sim você vai passar à frente, né? Isso. Acho que é isso. É isso. Então, ele fala que toda vez que você for dizer algo para alguém, você deve peneirar isto antes. Então, as três peneiras seria, na historinha, acho que foi o Sócrates, que o discípulo falou, eu queria te contar uma coisa. Aí ele falou, tá, mas você já passou o que você vai me dizer sobre nas três peneiras? Então, é verdade o que você vai me dizer? Hoje em dia a gente lida tanto com fake news, né? Então, se passasse na peneira da verdade, muita coisa não ia para frente, né? Mas vai porque não passa. Então, é verdade? Ainda assim, se é verdade, você está usando de bondade quando você está dizendo isso? Então, mesmo que ainda tenha a bondade, tem necessidade de ser dito isso? Então, ele fala que a gente deve ter as nossas palavras devem ser peneiradas. Então, isso é dentro de um pensamento secular, filosófico, esse lugar das três peneiras. Então, usar de verdade, só dizer o que é verdade, mas dizer o que é verdade com bondade, e mesmo que seja com bondade, apenas se houver necessidade de ser dito. A gente não peneira as nossas palavras no dia a dia. Então, por isso, a palavra em Efésios 4, que foi o texto que eu comecei a citar lá, a gente pensar o que Paulo está recomendando ao povo de Efésio é essa vigilância com o que você vai dizer. Então, se ali atrás estava falando penéria, aqui ele diz, se não for edificar, não fale isso. Então, as palavras, elas podem ferir o outro. Aquilo que eu estava falando sobre a minha mãe, da minha mãe falar, não se mata uma pessoa só com uma paulada. Você pode matar essa pessoa e você vai ferindo ela aos poucos. E o texto vai dizer, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, ou seja, lá, passou pela última peneira, e assim transmita graça aos que o ouvem. Então, palavra torpe. O que é uma palavra torpe? Que é a palavra que não deve ser dita, torpeza. Então, aqui é torpe, não. As que machucam, não. As que comunicam, as que edificam, sim.
Então, torpeza, de acordo com a etimologia, as palavras torpe, elas se referem, e a torpeza como palavra é a mesma palavra que é usada para deterioração. Então, principalmente de alimentos. Então, quando você vê um alimento que está embolorado, a palavra que denomina esse alimento deteriorado, aquele asqueroso fungo, é a mesma raiz, a palavra usada é a mesma de torpe. Então, são palavras que podem matar ao invés de dar vida. Então, aquilo que era para ser para o bem, agora é algo para o mal, que vai causar um mal no outro. Então, essas palavras, de acordo com Efésios aqui, ele está dizendo palavras que rebaixam o outro, pode ser uma palavra torpe. Palavras que causam dissensões, ou seja, só para causar mesmo, para discutir, para abrir, para causar intrigas, isso são palavras que são torpes. Aí, Efésios 4, 25. Ele diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então, a primeira peneira lá, a peneira da verdade. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar, assim, então, Efésios 4, 25 está dizendo, às vezes a gente fala mentirinha branca, bobeirinha, e tem hora que a gente fala, para quê? Parece que, eu não sei se alguém aqui conhece alguém que é contumaz em mentir. Parece que não sabe mais, tudo precisa, você não precisava dar aquela versão. Por exemplo, eu conheço 2 pessoas que quando elas contam uma coisa, eu estava no lugar onde a coisa aconteceu, e quando eu ouço elas narrarem, eu falo, não é possível que a gente estava na mesma cena, porque a pessoa cria o contexto de acordo com a mente dela, aumenta, altera. Então, a gente pode fazer isso como uma maneira hiperbólica de falar, mas muitas vezes, a gente pode estar comprometendo a verdade e dizendo algo que não corresponde mais a como as coisas são. Então, o torpe, então você fala assim, por que causou todo esse mal-estar? Muitas vezes é por conta de mentira. Efésios 4, 31, se alguém tiver aí com ele, e puder ler. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Olha a lista de coisas que vem aí. Então, o que é amargo, a gritaria, eu até acho que a gente há uns dias atrás eu falei com vocês sobre a época que eu morei na casa que a Márcia mora atualmente, e que eu gritava e a minha vizinha gritava também. Acho que alguns vão lembrar que eu contei sobre isso. Aí quando a vizinha falou para mim, agora tudo bem, quando a sua sogra morava aí, eu tinha vergonha porque eu gritava, agora você grita também. E aquilo foi o tapa na cara que Deus me deu para falar assim, olha o seu testemunho, que coisa horrorosa. E aí foi quando eu comecei a aprender a abaixar um pouco o meu volume de voz. Então, mentira, gritarias, blasfêmias. Quem quer falar? O 431 está condenando. Então, blasfêmia. Então, o que é blasfêmia? Maldizer, né? Usar a sua palavra de forma a aviltar a Deus. Palavras vãs, Efésios 5, 4, se alguém puder. Nem conversação torpe, nem palavras vãs,
ou chocarices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações e graças. Uhum. O que é chocarrices? Chocarrice é ficar fazendo brincadeira boba. E ele está falando, então, essas palavras vãs, que para tudo é deboche, tudo é chocarrices. Então, ele está falando assim, que a gente não, nossa palavra nem vã, nem chocarrice. Ou seja, tudo, você não leva nada a sério, tudo é na brincadeira e no deboche. Ele está falando que essas palavras, elas são palavras que elas não trazem bem, elas trazem mal. Eu coloquei essa imagem, ela é um pouquinho forte, mas Provérbios 18, 21 também é forte. Porque às vezes a gente não tem dimensão da força daquilo que a gente diz para o outro, né? Então, Provérbios é um livro da sabedoria, e ele diz, a vida e a morte estão no poder da língua. Os que bem a utilizam, comem do seu fruto. Então, o oposto daquilo que estava ali no slide anterior, que era tudo torpe, ou aqui, que tem esse poder de destruição, o que a palavra bem utilizada, ela é um fruto para a vida. Então, ele fala assim, então, utilizar bem a palavra é desfrutar. Então, desfrutar, abençoar, é trazer vida para outra pessoa a partir da palavra. E eu acho que às vezes a gente já acostumou tanto a se gastar com palavras que a gente precisa fazer esse exercício reflexivo de não fazer pelo costume, mas fazer pela ponderação, pela racionalidade, pela reflexão, pela consciência espiritual do que estamos fazendo. Porque quando a gente automatiza, a gente chega uma hora, por exemplo, a pessoa que é mentiroso contumaz, ela já nem se dá conta de que ela floreou, de que ela inventou, de que o que ela diz não corresponde exatamente a como as coisas são, de que ela pode ofender o outro com essa palavra, e ela vai, o poder dessa palavra vai sendo um poder, muitas vezes, nesse sentido de ferir, e um poder mortal. Então, eu queria deixar três princípios aqui que o autor fala no livro sobre como essas palavras devem ser. Então, ele fala primeiro, o que a gente diz deve ser. Então, se eu vou gastar minhas 20.000 palavras do dia, eu preciso cuidar que essas palavras edifiquem, que essas palavras contribuam para abençoar, ou para engrandecer, ou para corrigir o outro, encorajar. Então, ele fala que essas palavras que edificam, não é o mesmo que gentileza, não é o mesmo de que ser bem educadas, nem é exaltar o próprio homem, então pessoas elogiosas, que exteriormente transmitem palavras de quase de ajuda, simplesmente de palavras de ajuda ao outro, centradas no homem. Então, ele fala que o que realmente são palavras que edificam, no conceito, nesse pensamento, nessa lógica cristã, é a ideia de palavras que encorajam, palavras que promovam o crescimento do outro, e palavras que transmitam graça, e graça nesse sentido espiritual também. Então, daquilo que o outro olha e fala assim, nossa, olha como essa pessoa, olha, quando eu converso com essa pessoa, parece que as coisas são abençoadoras, o jeito como ela fala é diferente, ela tem uma perspectiva positiva, então às vezes você vai numa fila, quando a gente olha, as pessoas começam a reclamar, daí a pouco nós, em vez de a gente transmitir graça, a gente começa a pilhar e fazer igual. Então ele fala que, eu gostei dessa figurinha aí, antes de encher a boca de palavras, preencha o seu coração com amor. Então aquilo que tem dentro vai emanar para fora. Então, para que a sua palavra edifique em a outra, primeiro você tem que estar cheio de alguma coisa, porque ninguém dá o que não tem. Então, para transmitir graça, a partir das nossas palavras, a palavra tem que estar habitando em mim.
E aí a gente começou falando qual é essa palavra, né? Então, o verbo que se fez carne e habitou em mim, ele vai encher o meu coração. E quando eu converso, a minha fala tem que manifestar, tem que transmitir essa graça que eu recebi a outro. Então, muitas vezes a gente ouve falar, a boca fala do que está cheio o coração. Então, se eu não enchi o meu coração, talvez eu não tenha para transmitir ao outro, tá? Então, primeiro, dizer palavras que edificam. Então, dizer o que edifica e dizer o que edifica na hora certa. Então, a sua palavra ela é muito mais abençoadora se você sabe o tempo certo para dizê-la. Então, por exemplo, eu sempre ouvi falar, vai evangelizar uma pessoa, ou vai dar uma conversa que realmente para dar uma exortação para uma pessoa. A pessoa chegou bêbada, não é hora. Então, evangelizar a pessoa na rua quando ela está drogada. Não, você tem que evangelizar quando ela tiver melhor, ela tiver condição de entendimento e de retenção do que você está dizendo. Quando uma pessoa está muito irada, então eu falo assim, dá uma calma. Então ele fala que como maçãs de ouro em salvas de prata, e eu acho isso lindo demais. Assim é a palavra dita a seu tempo. Ela é graciosa. Então isso é Salomão dizendo em Provérbios 25:11. Que existe um tempo certo de dizer as coisas. E se a gente não souber buscar esse tempo oportuno, por vezes a gente pode perder aquilo que a gente colocou para o outro, e por vezes a gente pode gerar mais problemas do que abençoar e realmente transmitir a graça. Então, primeiro, palavras que edificam. Então, depois, essas palavras que edificam precisam chegar no tempo certo. Então, buscar de novo, é a nossa racionalidade, né? Pedir orientação de Deus. Mas me mostra a hora certa de falar com essa pessoa. Me mostra as palavras certas para falar com essa pessoa. E aí, por último, me mostra quais palavras dizer a esta pessoa. Então, as palavras, elas precisam transmitir, edificar, elas precisam ser ditas na hora certa, mas elas precisam ser ditas as palavras certas. Então, vamos ler, aí eu queria convidar alguém para ler para a gente. Ler. Efésios 4:29, a gente leu, agora nós vamos ler 1 Tessalonicenses 5:14. Exortamos vocês... Ok, pode ler. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Uhum. São benditas as palavras ditas conforme a necessidade. Microfone. Essa semana eu estava conversando, a gente estava conversando aqui, eu estava lembrando que quando o Gustavo era pequenininho, o nosso filho do meio, um dia ele chegou para mim e eu tinha batido nele. E ele ficou muito chateado, e depois ele chegou para mim e falou assim: mãe, velhinhos morrem? Eu falei, morrem. Então, eu não quero ficar velhinho. Aí eu falei, filho, não precisa se preocupar com ficar velhinho. Ele falou assim, não, eu não quero morrer. Eu falei, filho, mas não é só velhinho que morre. Gente nova também morre. Aí depois, quando eu pensava essa frase, eu falava assim, gente, o garoto está angustiado, o garoto está com medo da morte. Tudo que eu tenho para dizer para ele é que não são só velhinhos que morrem.
Então, se não foi uma palavra conforme a necessidade dele naquele momento, aí depois eu conversei, expliquei o céu para ele, tudo nesse dia, mas aí eu falo, na hora eu achei uma palavra infeliz, porque não foi de encontro, ao encontro da necessidade dele. Então, a gente fala que a gente precisa cuidar das nossas palavras para que elas sejam apropriadas, e o autor aqui, o Mahaney, ele fala o seguinte: se eu não conheço o outro, a quem está do lado, então, por exemplo, na convivência cristã, o ideal é que a gente conheça um pouco do contexto da outra pessoa. É óbvio que a gente não vai negar uma palavra quando a gente não conhece, mas que quanto mais próximo a gente é das pessoas, mais a gente sabe o que ela está vivendo e a gente consegue achar uma palavra mais apropriada para ela. E aqui, então, em Tessalonicenses, Paulo está falando dessas palavras, que elas podem ser palavras de consolo, elas podem ser palavras de encorajamento, elas podem ser palavras de admoestação. Por isso que a gente fala assim, palavras apropriadas a. Então, quando uma pessoa está desanimada e triste, enlutada, uma perda, então, o que ela está precisando naquele momento? A minha palavra, ela é apropriada se ela encontra esse lugar de acolher aquilo que o outro precisa. Então, uma palavra de consolo para um desanimado, uma palavra de encorajamento para alguém que está fraco. Mas a gente não pode, por exemplo, encorajar uma pessoa insubmissa. Para essa pessoa, a nossa palavra apropriada seria uma palavra de admoestação. Logo agora, no começo da pandemia, uma pessoa cristã, não da nossa igreja, pediu que queria conversar comigo, e eu falei que tudo bem, a gente foi conversar. A primeira coisa que essa pessoa me disse foi: eu não quero que você me julgue no que eu vou dizer. Ou seja, a pessoa vai dizer, ela já sabe que ela está fazendo errado, e bem errado, mas a primeira coisa que ele me pediu foi, eu não quero ser admoestado, eu quero só que você me ouça. E esse lugar é um lugar extremamente desconfortável, porque a gente fala assim, ele está errando. Então, se ele está errando, ele precisa de uma admoestação. E eu realmente falo assim, eu não posso encorajar essa pessoa a continuar fazendo isso que ela está fazendo. Então, a nossa palavra, ela só é apropriada se realmente ela segue aquilo que Deus usaria-nos para transmitir ao outro. Então, eventualmente, o que essa pessoa precisa é de uma admoestação. Ela está errando e ela está se desviando de um caminho. Então, às vezes, por diplomacia, excesso de educação, ou querer ficar bem na fita, às vezes a gente não entra nesse tipo de indisposição com o outro. Não sei se vocês já vivenciaram situações que você fala, pô, eu queria dar um esculacho. Mas nós não podemos encorajar. Então, a gente encoraja o fraco, a gente consola o desanimado, mas a gente precisa usar a palavra também para admoestar quando necessário, porque essa é função da igreja também. Então, ele fala, o Mahaney, ele fala, cuidado com a palavra ser dada. Você não deve admoestar o fraco, porque, coitado, ele já está tão fraco. Nessa hora, o que você precisa em relação ao fraco é um encorajamento. Não adianta ficar chamando atenção, brigando. Você precisa encorajar. E também não pode dar encorajamento para quem está andando de forma contrária àquilo que a palavra nos ensina. Aí esse versículo de Provérbios também, Provérbios é riquíssimo, né? Não sei, eu amo. Coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então, como Deus pode usar-nos uns aos outros na convivência do dia a dia para abençoar, para encorajar, para consolar, para admoestar uns aos outros. Então, é muito importante nessa convivência cristã, nessa caminhada cristã, que a gente tenha gente que tenha coragem
de nos admoestar quando realmente a gente não estiver fazendo certo. Uma vez a gente tinha uma pessoa que trabalhava na nossa casa, e ela chegou em casa e ela estava indignada, porque a gente fez um amigo secreto na igreja, ela era da nossa igreja, e a pessoa que tirou-a deu um livro sobre dependência química para ela. Então, sobre ela era uma senhora, já uns 55 anos, 60, aí ela recebeu de presente, de amigo secreto, um livro sobre dependência de drogas. Aquilo, mas ela ficou com tanta raiva da pessoa que deu, mas tanta raiva da pessoa que deu, e ela foi em casa e conversou com o Carlos Eduardo na minha frente, eu escutei ela falando. Aí o Carlos Eduardo falou alguma coisa para ela, quando ela foi embora eu falei para ele, ela tá errada. Ele falou, por que tá errada? Não, eu só contive. Ela falou, não, você tinha que falar para ela que ela tá errada, você tinha que ter admoestado ela que ela não pode, que essa raiva diz dela, não do presente, tal. Eu liguei para essa mulher depois e falei, olha, eu fiquei muito incomodada o que você disse, eu queria te dar uma admoestação com relação a isso, por isso, sua perspectiva é essa, Deus pode usar isso, você tem filha adolescente, ninguém tá chamando seus filhos de drogados. Depois essa mulher veio agradecer, porque ela realmente percebeu de que ela exagerou, ela interpretou a ação da mulher quase como um julgamento na vida dela, ou maldição, uma coisa bem pesada. E assim, então chegou uma hora que assim, precisava dar uma dura, errada era ela. E aí, com orientação de Deus, eu conversei com ela e realmente ela reconheceu isso. Eu falo, mas de vez em quando, se a gente ficar calado, a gente pode estar deixando de abençoar o outro com o perdão, com uma compreensão outra. Até o dia que a gente falou da introspecção, eu lembro que a Dani falou, assim, do perigo da gente, só a gente fazer o julgamento sem o outro. Uma exortação, muitas vezes é capaz de mostrar a perspectiva errada daquilo que a gente está fazendo. E no dia, eu falei assim, quando o Natan vai lá para Davi, ele vai lá para mostrar, eu falei, olha, filho, você tá mal o seu caminho aí. Hebreus 3, 12 e 13. Se alguém puder. Eu amo ouvir as vozes, porque eu fico aqui e parece que eu estou falando sozinha. Eu vou ler. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha isso. Então, olha então, palavra apropriada que edifica e palavra que ajuda o outro a se guardar do pecado. Quando a gente pega a lista dos dons espirituais, a exortação é dom. Deus colocou no homem isso como um dom, no sentido de que a gente tem uma responsabilidade no dia a dia da igreja de ajudar os irmãos, por meio da palavra de exortação, a se guardarem do engano, do pecado, dos laços do inimigo. Então, quando a gente realmente tem uma preocupação com o outro, a gente atenta para esse caminho para o qual o outro está tendendo ou está se encaminhando, e que é um caminho perigoso, e a gente precisa ajudar muitas vezes quando a pessoa está cega, principalmente, ou a pessoa não está com uma compreensão correta daquilo que é a vida cristã, a gente precisa de alguma forma ajudar. Então, fala que a nossa responsabilidade primeira é para com Deus.
mas a gente tem uma responsabilidade também de ajudar aos irmãos no caminhar, nos enganos do próprio coração, para que a gente tenha uma igreja saudável. A gente precisa ajudar aqueles que estão ao nosso redor, e para que eles sejam preservados do engano, do jeito que fala aqui em Hebreus. Então, assim, no dia que se chama hoje, o que você tem que fazer? Exortai uns aos outros, exortai-vos mutuamente. Então, tem horas que a gente consegue pensar que é incômodo se alguém chega chamando a nossa atenção na igreja, porque a gente não tem esse hábito. Eu falo assim, quem é ele para vir falar comigo? Olha o sujo falando mal lavado, tira a trava do seu olho. Blá, blá, blá. Então, a gente não é muito aberto a exortações. Primeiro que a gente sempre faz uma defesa pessoal, então a gente vai sempre fazer uma coisa reativa, né? Então eu vou me indignar, porque talvez me indignando também, eu não preciso dar conta de mim mesma, eu dou conta só do outro, né? Ele que está invadindo, não sou eu que estou fazendo errado. Então, isso é uma orientação perigosa. A igreja saudável, de acordo com Mahaney, é uma igreja em que as pessoas têm humildade para serem exortadas. E a gente tem humildade para perceber o outro e nos gastarmos em tentar, em buscar ampará-lo e ajudá-lo. Eu achei essa frase linda, não sei vocês, se vocês veem a mesma graça que eu, mas eu achei simplesmente maravilhosa. Ele fala que, e isso para mim diz assim, diz mais de nós do que do outro aquilo que dizemos. Então ele fala, suas palavras, seu coração é meu. A frase só que é do livro. Ferguson fala, o uso da nossa língua são as dobradiças nas quais a porta da alma se abre a fim de revelar nosso espírito. Eu achei isso lindo, não sei se vocês acharam como eu, mas ele fala, então, assim, a língua, ele faz a abertura de uma porta, que é a porta da nossa alma. Aquilo que sai daqui de dentro vai revelar quem somos internamente. Então, é a porta da nossa alma que se abre quando a gente fala. E aí a gente olhar para nós mesmos e falar assim, quando abre as minhas portas, o que sai? Isso é muito profundo. Então, muito pensar que as nossas palavras dizem mais de nós mesmos do que daquilo de que nós estamos dizendo. Isso até é um exercício que na psicanálise lacaniana você faz, pegar as palavras usadas no discurso dizem mais do que o próprio texto produzido. Então, assim, aqui a língua da gente, ela abre as portas da alma, coloca para fora, revela o nosso espírito. Isso é aquela ditadinho também, a boca fala do que está cheio o coração. Isso aqui é uma forma de dizer de mais profundo a mesma coisa. Eu achei isso lindo. Vamos lá. Suas palavras, seu coração. Então, o que as suas palavras revelam sobre o seu espírito? E aí eu gostei muito do que o autor traz, porque o nome do livro é Humildade. E ele fala que esse lugar de atenção ao outro, por exemplo, se eu olho demais para mim, eu não tenho tempo para olhar para o outro. Os orgulhosos, eles não têm tempo para as outras pessoas. A necessidade que conta é a dele. Enquanto que os humildes, eles são muito mais hábeis em perceber o outro e Deus no outro, eles se importam com o outro, eles querem o bem do outro. Então ele fala que essa atenção ao outro, ela é uma manifestação de humildade do homem. Então ele é para a gente responder na nossa vida. Se a gente tem 20.000 palavras que a gente usa por dia,
a maior porcentagem dessas palavras deveriam ser usadas para a gente encorajar outras pessoas, edificar e ajudar a transformar a vida das outras pessoas. Alguém tem alguma experiência, um compartilhar de alguém que usou a palavra, ou eu prefiro positivamente, obviamente, né, mas que realmente aquilo foi ao encontro de uma necessidade sua num determinado momento, abençoador para a sua vida em específico? Ou alguém que você considera que realmente tem um dom com a palavra, que realmente quando fala é algo preciso para você? Alguma experiência que a palavra do outro? A gente tem aí 2 psicólogas na sala, que a palavra é fundamental. Aí, pode falar. Oi. Marineide, eu sempre falo que quem está fazendo a narrativa, que primeiramente para ele mesmo, quando primeiramente ele se ouve, para depois o outro ouvi-lo. E isso é muito importante, né? Por isso a importância da terapia, de falar, colocar para fora, porque muitas vezes nem ele tinha a ideia de algumas questões que ele está vivendo, né? E ao narrar, ao falar, ele vai se ouvindo. Então, isso é muito terapêutico, né? Sim. E eu acho assim, o dia a dia, por exemplo, um aconselhamento, a gente, quando não o set terapêutico, mas o dia a dia, um aconselhamento cristão, uma pessoa que te procura na igreja, no dia a dia, um abençoar o outro, um ter uma palavra de encorajamento para o outro, a gente ter essa capacidade de sair, às vezes, do nosso próprio lugar, das nossas próprias vivências, e pensar no que o outro está passando. Outro dia, um aluno meu perdeu a mãe, ele está se formando agora, vai colar grau esse mês, né? Então, pensa um aluno que fez 10 semestres de engenharia e faltando 2 semanas para terminar, para defender o TCC dele, a mãe dele morreu de Covid. E eu mandei uma mensagem para ele e eu escrevi só assim: há momentos em que as palavras não resolvem. E foi que Deus abençoe seu coração, console a sua família, meus sentimentos. A resposta dele é uma resposta de como se eu tivesse dado muitas palavras para ele. Então eu só disse, não tem palavras aqui, mas você, de alguma forma, a pessoa consegue ver isso como um consolo. Você está nessa proximidade com o outro, suas palavras, seu coração. Se você não tem muito esse foco, às vezes o orgulho, ele é uma das formas como que impede a gente de ter essa sensibilidade ao outro. Então, as nossas palavras, minhas 20.000 palavras, pode falar. Marineide, outra experiência que eu vivi, que assim que nós começamos a pandemia, eu me propus a pegar o telefone e ligar para todas as amigas minhas que estavam sozinhas, viúvas. Então, a Maria do Socorro, a Gilda, nossa, eu tinha uma infinidade de amigas, e eu me propus a fazer isso. Foi uma experiência, assim, muito gratificante, muito abençoadora para elas e para mim. Sabe, nossa, eu estava aqui sozinha, que bom que você ligou, sabe, falar um pouquinho como elas estavam. Então, nós somos abençoados por termos o telefone, né, por termos o WhatsApp, por termos a palavra de Deus na nossa mão. Então, existem muitas formas da palavra abençoar outras pessoas, né, isso é maravilhoso. Quando você tem esse olhar para o outro, e eu gostei muito dessa oração que ele coloca aqui, assim, oração de quem fala com propósito. E aí o desafio para nós dessa sala hoje, de ética, é a gente pensar assim, o quanto de propósito a minha fala tem,
e a gente se colocar diante de Deus. Se ela já tem, ela pode ter mais. E aí a gente tem uma palavra precisa, uma palavra certa para dar para o outro. Então a oração aqui é: Senhor, ajuda-me a discernir que tipo de graça essa pessoa precisa. Então, assim, às vezes ela precisa só que você saiba que ela lembrou dela. Então, ele fala que para cada tipo de momento e de alma existe uma graça que precisa ser transmitida. Então, ele fala assim, aos que se sentem condenados, e eu acho isso lindo, uma graça justificadora. Então, assim, quanto as pessoas, as culpas que as pessoas carregam, você dizer, olha, Jesus já levou tudo isso sobre ele na cruz, Jesus já te justificou, você não precisa mais se ver nessa forma tão condenada, porque quando você se entrega para ele, ele justifica você, ele desconsidera tudo isso que é passado e faz novo na sua vida. Então, quando a gente tem esse discernimento, a gente vai ter uma palavra com propósito, e a gente precisa orar pedindo a Deus que ele nos ajude a discernir a necessidade de cada pessoa. Então, aos que lutam com o pecado, e por exemplo, o caso que eu narrei para vocês, assim, olha, eu quero conversar com você, mas eu quero que você não me julgue. Essa pessoa, ela está dizendo, não me fale de santificação, sendo que o que ela está precisando é de uma graça santificadora. Eu preciso mostrar para ela que ela precisa sair deste lugar que ela está vivendo e ela buscar uma vida de santificação. Então, muitas vezes, Deus coloca as pessoas diante da gente e ele espera que a gente transmita ao outro a graça dele, que a gente fale com propósito e Deus vai usar de nós, na nossa imperfeição, para advertir, para exortar essa pessoa. Aos que sofrem, o que eu preciso? O que é uma fala com propósito para alguém que está sofrendo? Uma graça confortadora, oferecer a essa pessoa. Então, assim, entrega isso para Deus e ele vai aliviar. Deus já tomou sobre si as nossas dores. Deus nunca vai te desamparar, você não está sozinho. Isso é um momento que você está vivendo. Isso, na presença de Deus, Deus vai dar uma solução para isso. Então, a gente tem que ter esse caminho dessa fala que realmente transmita graça a essas pessoas. E aos cansados, uma graça sustentadora é o que ele fala. Então, quantas vezes a gente ouve, muitas vezes, teve uma época, quando eu estava na faculdade, que as coisas estavam muito pesadas para mim. Muitas vezes eu entrei na igreja e estava cantando aquela música. Se no vale tu passares, junto a ti eu estarei. E se no deserto andares, tua sombra eu serei. Seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Essa música, em muitos dias difíceis meus, na época da faculdade, que era uma loucura, ela me sustentava. Às vezes é recitar uma coisa dessa para o outro, é dizer, é cantar, é mandar um áudio dizendo. Eu mandei logo no começo da pandemia também para uma professora que ela se separou do marido faz um pouco de tempo, foi uma coisa bem traumática. Ela tem uma filha adolescente bem difícil também de relacionamento. Eu mandei aquela música que a gente tocou na outra aula lá que a gente tocou a música, eu mandei a música para ela, depois ela mandou agradecer, e ela falou, nossa, eu tô ouvindo, e essa música, ela realmente descansa, espera, vai ficar tudo bem. E ela agradeceu, assim, de forma muito especial, porque acho que ela estava se sentindo realmente isolada, sozinha, num contexto todo complicado. Então, a ideia é essa, que a gente tenha essa preocupação
E é que a gente possa orar todo mundo junto. Me ajuda, Senhor, a comunicar graça por meio das minhas palavras. Então, quem quer falar com propósito, pede a Deus ajuda para que a gente comunique graça por meio das nossas palavras. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, na nossa aula. E é realmente uma responsabilidade. E eu falo que a gente... quanto mais a gente fala, mais responsável a gente é pelo que a gente diz. Então, eu sou uma pessoa que falo demais. Então, eu me torno mais responsável ainda, porque se não vai transmitir graça a outro, não vai abençoar, talvez ficar calada seja mais sábio naquele momento. Então, não é... Os mais caladinhos erram menos, mas não é fácil, não. A gente pode, com a nossa boca bendizemos, mas com a nossa boca também a gente pode causar muito mal. Então, as palavras, como a gente colocou lá atrás, no começo, assim, não tem que ser para ferir, mas a gente também tem que ter uma consciência de que uma palavra usada por Deus e uma palavra que transmita graça é uma palavra que é usada no tempo correto para a pessoa correta. Então, se a pessoa está errando, é de exortação a palavra que ela precisa. Então, em cada tempo, uma palavra. E a gente ser responsável por aquilo que dizemos perante os outros é o desafio. Então, o que eu tinha para colocar, que se alguém quiser compartilhar algo, quiser contribuir... Sei que tem muito a ser dito por isso, mas quando eu li esse livrinho é muito simples, mas ele é muito... Eu gostei bastante, eu ainda estou preparando uma outra aula sobre esse livro, mais para frente, mas ele eu gostei, faltam só 2 capítulozinhos para eu terminar de lê-lo, mas quando eu li esse capítulo 9, eu falei, eu queria compartilhar isso, porque eu acho que é uma responsabilidade para todos nós, aquilo que a gente diz, como a gente diz, e às vezes eu acho que a igreja, ela, não, principalmente a de exortação, às vezes nos falta. A gente ter essa capacidade de exortar o outro requer um pouquinho de coragem, mas nosso Deus é um Deus que nos dá essa capacidade. Então, que a gente abençoe as outras pessoas com aquilo que a gente diz. Amém? Amém. Amém. Obrigada, Ju. Amém. Amém. Amém, amém. Então, gente, é isso. Era isso que eu tinha para hoje, para a gente conversar. E vamos encerrar, então, a nossa aula, quase que pontualmente, não tão, mas quase. Vamos fazer uma oração pedindo de Deus a bênção sobre todos nós. Senhor bendito, nós recebemos de Ti a palavra, Pai. Jesus é o verbo vivo que veio de Ti, ó Pai, para falar a nós, para nos salvar, e agora nos dar essa tarefa de transmitir essa palavra a outros, ó Deus. Tem misericórdia de nós, que a gente faça bom uso da nossa palavra, que aquilo que a gente diz transmita graça a outras pessoas, que o Senhor nos use, ó Deus, não só para evangelização, mas para correção, para admoestação de outras pessoas, que a gente seja sensível e humilde o suficiente para perceber o outro e nos preocuparmos com o outro, Pai. Não sejamos egoístas de olhar somente para nós mesmos, para os nossos interesses. No momento em que a gente vive, ó Pai, que tem tanta gente angustiada, sofrendo, ansiosa, Deus, frente a todo esse cenário que estamos vivendo, que a gente tenha do Senhor uma palavra com propósito, que transmita graça a outras pessoas, ó Deus. Que a gente tenha uma palavra que seja dita no tempo certo, Deus, uma palavra apropriada e uma palavra que edifique, ó Deus, para levar aqueles que precisam. Tem misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Ajuda-nos a aumentar o percentual de palavras realmente com propósito que a gente diga no nosso dia. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, gente. Todos tenham um bom dia. Deus abençoe vocês. Roberta, prazer. Deus abençoe. Bom dia, até. Até, Marcícia. Marquinho, tchau. Bom dia. Deus abençoe. Bom dia a todos. Gostei muito da sua aula. Você é gentil, obrigada. Eu falava muito, talvez até mais do que as 20 mil, mas era dentro da profissão. Exatamente. Hoje, realmente, tenho falado bem menos e procurado usar mais palavras edificantes, né? Exato. Porque hoje também não tem tanta necessidade de tantas palavras mais, então... eu também tenho. Às vezes a culpa da gente falar não é nossa, é da profissão também. Ah, não, mas eu falava sem dar aula, já falava muito. Então, gente, um bom dia para vocês. Bom dia, excelente domingo para vocês todos. O Valdemar está desejando e eu também. Deus nos abençoe a todos. Marineide. Oi, Flor. Fala, Rosinha. A sua aula mexeu muito comigo. Ah, é? Porque você fala uma coisa e você se arrepende por toda a vida. Sim. Não é mesmo? Sim. Tem até uma ilustraçãozinha. Tem uma ilustraçãozinha, não sei se você já ouviu, que fala que a fala é como se fosse um travesseiro de pena, que depois que você joga pela janela, nunca mais você pega tudo de volta? Não. É muito triste, né? E a gente precisa saber o que a gente fala. Precisa pensar antes de falar, né? Nós somos responsáveis por ela, né? Então, aquela imagenzinha que eu coloquei lá, as palavras podem machucar? Podem machucar. As palavras podem abençoar. E, às vezes, assim, faz um machucado que a cicatriz fica para o resto da vida, né? É verdade. Mas Deus, a gente, vamos orando, pedindo a Deus para que Ele vá nos aperfeiçoando para a gente ter uma palavra mais temperada com sal, como diz a palavra de Deus. Exatamente. Então tá. Um bom dia para você. Bom dia. Fica com Deus. Tá? Beijo, Rosa. Beijo, Marcelo. Tchauzinho, tchau.